Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla12 na área com vocês nessa quinta-feira. Ainda estou vivo, nação. É isso mesmo, galera. Tô vivinho da Silva, graças a Deus. Não infartei ontem, não morri do coração. Rapaz, sinceramente, ontem, quem não morreu ontem não morre mais. Não precisa nem ir no cardiologista mais. Ontem foi um teste para cardíaco, aquele jogo do Flamengo e o Deportivo Táchira. Jesus Cristo, cara, meu Deus do céu. Só que antes de tudo, dedico esse vídeo de hoje ao goleiro Rossi, ao santo goleiro Rossi, que salvou o Flamengo ontem no último minuto da prorrogação, mano. Salvou o Flamengo de um vexame, de uma vergonha, de quase ser eliminado na fase de grupos da Libertadores pelo fraquíssimo Deportivo Táchira. Rapaz, que é isso, mano? Como é que pode isso? O Flamengo ontem flertou com a eliminação na Libertadores na fase de grupos. Graças a Deus, Léo Pereira fez o gol e o goleiro Rossi salvou o Flamengo no último minuto da prorrogação. Cara, meu coração quase parou ontem, pelo amor de Deus. Eu até parei, depois da defesa de Rossi, eu parei de assistir. Tava trabalhando ontem, tava vendo ali, né, um lance ou outro ali no celular ali, assistindo pelo celular. Cara, sinceramente, meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. Ontem, se ninguém infartou, ontem não infarta mais. Não precisa nem ir ao cardiologista fazer exame, mano. Porque ontem foi tenso, cara, pelo amor de Deus. E é o seguinte, nação, antes de tudo, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, deixa o like aí, acione o sininho da notificação. É isso aí, galera, eu vou trazer pra vocês, né, a data do sorteio, né, das oitavas de final, os times que o Flamengo pode enfrentar. É isso aí, galera, só lembrando que hoje não tem descanso lá no Ninho do Urubu, os jogadores vão treinar hoje, já avisando o confronto contra o Fortaleza. E vou falar também, né, sobre o Mundial de Clubes. Tem o Mundial de Clubes chegando aí, né? Após o jogo contra o Fortaleza, já vem o Mundial de Clubes, hein, galera? E é o seguinte, nação, vamos comentar primeiro, né, sobre a partida de ontem, cara, que pelo amor de Deus, o flamenguista ontem sofreu demais. Nós, flamenguistas, sofremos muito ontem. E é o seguinte, cara, tem jogadores ali que não dá pra continuar no Flamengo. Tem jogadores ali que não dá pra continuar no Flamengo, nação. Cara, que partida ontem que o Flamengo fez, meu Deus do céu. Rapaz, o Arrascaeta ontem parece que não entrou em campo. E olha só, Arrascaeta está fora do primeiro jogo, né, que será no Maracanã, o primeiro jogo das oitavas de final. Arrascaeta está fora, tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso da primeira partida. E é o seguinte, nação, ontem Cebolinha ficou no banco, é sempre assim. Cebolinha é titular em um jogo, no outro ele fica no banco e entra Michael. No próximo jogo, aí Michael joga mal, entra Cebolinha no próximo jogo de titular. Aí no outro jogo, Michael é titular. Até quando que vai continuar isso assim? Até quando que vai continuar assim com esses dois jogadores que não vem jogando nada, não entrega nada no Flamengo? Hoje eu vou chutar o balde, Tem gente aí que é fã de jogador, que gosta, que é fã-clube de jogador. Eles torcem mais pelo jogador do que pelo Flamengo e fica passando pano. Eu não vou passar pano mais para Michael e Cebolinha, mano. Não vou passar mais pano para esses dois jogadores. Não dá mais para ficar nesse entra e sai. Um jogo entra Cebolinha, joga mal. Aí o outro jogo entra Michael, joga mal. No próximo jogo já entra o Cebolinha de novo. E assim vai. Sempre assim, sempre assim. E Felipe Luiz, ele não tenta uma novidade. Por que não coloca o Wallace de titular nessa ponta esquerda, igual ele entrou ontem no segundo tempo? Por que não testa o moleque? Por que não testa outros moleque, mano? Só fica a mesmice, o tempo todo essa mesma mesmice, cara. Eu já tô de saco cheio já de Michael e Cebolinha, mano. Os caras não entregam nada. Não entregam nada em campo, cara. Ah, Michael é esforçado, ele corre, marca. Cara, corre e marca 1,5 milhão por mês para correr e marcar? É sério isso? Você acha que 1,5 milhão, pagar 1,5 milhão para um jogador correr e marcar, mano? Pelo amor de Deus! Um jogador que ganha 1,5 milhão, ele tem que fazer a diferença, ele tem que decidir partidas. É o caso de Michael e Cebolinha. Cebolinha ganha mais de 1 milhão também. Nessa janela de meio de ano, se chegar a proposta, vende esses caras, mano.
Vende esses caras, compra outros. Não dá pra continuar com esses caras mais aí. Sinceramente, eu tô de saco cheio de ficar trocando Michael por Cebolinha, Cebolinha por Michael, e nenhum entrega nada ao Flamengo, nenhum dos dois. Você vê Varela, é reserva, entra, faz a diferença. Entra na lateral direita, entra na lateral esquerda, entra de zagueiro, entra de volante e faz a diferença pro Flamengo, ajuda o Flamengo. Agora entra Michael e Cebolinha, nunca que ajuda o Flamengo, nunca que decide um jogo pro Flamengo, nunca que dá 3 pontos para o Flamengo, igual o Rossi deu ontem. O Rossi ontem deu uma classificação pro Flamengo. O Léo Pereira deu a classificação para o Flamengo. Ah, mas você não vai falar do Arrascaeta? Cara, a Arrascaeta jogou mal. Jogou mal, mas eu vou crucificar o Arrascaeta? Arrascaeta que tá salvando o Flamengo várias partidas? Ele joga um jogo mal, eu vou crucificar ele? Não, não vou crucificar não. Arrascaeta vem salvando o Flamengo em várias partidas. E eu vou crucificar ele porque jogou mal ontem? Não, cara, não vou crucificar. Jogou mal, se jogou na área, tomou cartão amarelo, infelizmente. Tá fora da próxima partida. Mas eu não vou crucificar o Arrascaeta. Eu vou crucificar esses sanguessugas aí, que é Cebolinha e Michael. São 2 sanguessugas que sugam o Flamengo. Suga o Flamengo. No final do mês é 1.200.000, é 1.500.000 por mês. Para não fazer nada, para não entregar nada em campo. Felipe Luiz tem que colocar isso na cabeça, mano. Tem que mudar. Vamos mudar, Felipe Luiz. Graças a Deus que tem agora a data FIFA, tem o Mundial. A Libertadores só volta daqui depois de um mês, então vamos mudar esse time, cara. E ó, Boto, Felipe Luiz e o BAP, vamos contratar, cara. A gente tem que contratar. A gente não dá pra ficar... o Everton Araújo é um bom garoto, é da base, joga bem, mas eu acho que ele não está à altura de ser reserva de De La Cruz, de Pulgar, de Gerson. Eu acho que o Everton Araújo é um bom jogador, é um bom moleque da base, mas não dá pra ser reserva pra substituir a altura de De La Cruz e Pulgar, não dá, mano. Graças a Deus o Jorginho tá chegando. Jorginho tá chegando, mas tem que chegar mais jogadores. Tem que chegar um substituto pra Arrascaeta. Desde 2019 que a gente não tem um substituto pra Arrascaeta, nação. Desde 2019, cara. Até quando que a gente vai ficar sem um substituto pra Arrascaeta? Rapaz, tá difícil, mano. Ontem... falei dos jogadores, né, que foram mal na partida. Agora eu vou falar dos que salvaram o Flamengo, dos que foram bem ontem, né? O Rossi salvou o jogo. O Rossi salvou o Flamengo. Tem que colocar uma estátua lá pra ele lá na Gávea lá. Depois do que ele fez ontem. Depois do que ele vem fazendo. Depois do que ele vem fazendo no Flamengo. Léo Ortiz jogou bem também. Léo Ortiz fez uma boa partida. Saiu emburrado, hein? Não gostou do resultado, saiu emburrado. E com razão, né? E com razão. Léo Pereira fez o gol. Fez o gol, né? Foi eleito o melhor da partida. Pra mim, o melhor da partida foi o Rossi, ele que salvou no último minuto. O Luiz Araújo entregou também muito dentro de campo, correu bastante, chutou de fora da área, coisa que os jogadores do Flamengo não fazem. Parece que o Gerson é inimigo do gol. Gerson até entregou dentro de campo, fez o que pôde enquanto teve condição física. Depois que acabou a condição física, não tem como mais. Jogou no sacrifício ontem. Mas Gerson parece que é inimigo do gol. Ele não chuta pro gol, mano. É impressionante. Gerson não chuta pro gol. Então tem que mudar muita coisa ainda, cara. Ainda bem que tem essa paralisação para o Mundial. O Mundial, cara, é ir lá e participar, tentar não passar vexame. Tentar se classificar para as oitavas de final. O Mundial é tentar se classificar para as oitavas de final. A gente sabe que é muito difícil ganhar. Ah, vai para tentar ganhar? Vai. Mas a gente sabe que o Mundial é quase impossível. É quase impossível. Ainda mais dessa forma que o Flamengo vem jogando. Então, nesse Mundial, a gente deveria tentar recuperar os jogadores, pois vem oitavas de final de Libertadores após, vem oitava de final, vem o Brasileirão. E tá difícil, né, cara? Parece que o Flamengo desaprendeu de jogar Libertadores, cara. Deportivo Táchira, nação. Deportivo Táchira vem de 5 derrotas, não ganhou nenhum jogo. Não ganhou nenhum jogo, 5 derrotas. E quase compromete o Flamengo ontem. Nenhum ponto, 0 ponto o time tem. É o pior time da Libertadores. E quase comprometeu ontem o Flamengo. Quase eliminou o Flamengo. O poderoso Deportivo Táchira.
Michael vale mais do que todo o time do Deportivo Táchira. Michael vale mais do que todos os jogadores, comissão técnica do Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira, todos os jogadores estão avaliados em 45 milhões de reais. Todos os jogadores avaliados em 45 milhões de reais. O Michael é avaliado em 47 milhões. 47 milhões de reais o Michael. Então Michael vale mais que todos os jogadores do Deportivo Táchira. E o que é que Michael entrega em campo, nação? O que é que Michael entrega em campo? Eu sei que eu gosto do Michael, gosto da pessoa dele, é uma pessoa humilde, gente boa, é esforçado dentro de campo, mas pelo amor de Deus, ele não está entregando nada. É 1,5 milhão que o Flamengo paga por mês. Praticamente o Flamengo está jogando fora 1,5 milhão todo mês. Cebolinha, a mesma coisa. Então a gente não pode se apegar a jogador. Torcedor não pode se apegar a jogador. Torcedor tem que se apegar ao clube, amar o clube e não amar jogador. Pô, você gostar do jogador, beleza. Mas o jogador tem que dar a resposta dentro de campo também. E esses dois jogadores não vêm dando resposta dentro de campo. E o Flamengo está sendo prejudicado por isso. O Flamengo está sendo prejudicado. Então nessa janela de meio de ano, se pintar proposta, tem que vender esses caras, mano. Tem que vender esses caras e contratar outros. Felipe Luiz falou na entrevista. Vai chegar jogadores e vai sair jogadores também. Espero que esses dois estejam na lista. E eu acho que está. José Boto está de olho. Ele está vendo quem está entregando. Felipe Luiz está vendo também. Só que Felipe Luiz ainda continua insistindo nos caras. Já chega, cara. Não dá para insistir mais nesses caras. Não dá mais. Vamos mudar isso aí, pelo amor de Deus. Vamos mudar isso aí. Pois senão vai ser tarde demais. Senão vai ser tarde demais. E eu ainda confio no Flamengo. Eu confio no Flamengo. Mesmo se classificando em segundo lugar, eu ainda confio no Flamengo na Libertadores. E vou torcer para que o Flamengo pegue time grande agora. Pois o Flamengo, quando pega time pequeno, parece que é pior para o Flamengo, cara. O Flamengo parece que não consegue jogar contra as equipes mais fracas. Parece que o Flamengo só sabe jogar contra equipe grande. Então que venham as equipes grandes logo nas oitavas de final no sorteio. E os primeiros lugares lá estão com medo. Palmeiras está com medo de pegar o Flamengo. River Plate está com medo de pegar o Flamengo. São Paulo, Internacional, estão tudo com medo de pegar o Flamengo nas oitavas. Estão tudo correndo do Flamengo. E eu tô confiante no Flamengo ainda. Eu confio ainda. Mas tem que mudar algumas coisas aí, mano. Tem que mudar algumas coisas. E olha só aqui, nação, vou trazer para vocês, né, os classificados até o momento da Libertadores, pote 1 e pote 2. No pote 1 serão só 2 potes. No pote 1, os que classificaram em primeiro lugar. E no pote 2, os times que classificaram em segundo lugar. Então, não vai ter mais aquele negócio de não pode pegar brasileiro. Pode pegar agora, pode pegar qualquer um, pode pegar qualquer um. É pote 1, os primeiros lugares. Pote 2, os segundos lugares. Olha só o pote 1 até o momento. São 6 classificados até o momento. Hoje tem o último jogo, né, a última rodada da fase de grupos. Olha só. Pote 1. Os times que o Flamengo pode encarar: Palmeiras, Estudiantes, River Plate, São Paulo, LDU, que classificou em primeiro, né? E o Internacional. Esses 6 times aí. Hoje tem a rodada, né? Pode classificar em primeiro, né? O Racing ou Fortaleza. E também o Peñarol ou Vélez. O Racing tá em primeiro lugar, né, com 10 pontos. O Fortaleza está em segundo, se enfrenta hoje, Racing e Fortaleza. Então, eu acho que o Racing vai cair no pote 1, né, deve ganhar do Fortaleza, cair no pote 1, e o Fortaleza pode ir para o pote 2. Aí tem também o Peñarol, né, e o Vélez. O Vélez está em primeiro com 10 e o Peñarol com 10. É só que o Peñarol joga em casa contra o Vélez. Se empatar, o Vélez é primeiro. Se o Peñarol ganhar, o Peñarol fica em primeiro. Então, tá aí, né, dividido aí, Peñarol e Vélez, pode ser primeiro e segundo, tá empatado aí, tá bem disputado aí. Pote 2 aqui, ó, quem tá em segundo lugar? Botafogo, né, classificou em segundo lugar com 12 pontos, o primeiro e segundo lugar com 12 pontos. Flamengo classificou com 11 pontos, é o segundo melhor, segundo colocado. Flamengo é o segundo melhor, segundo colocado. Botafogo, Flamengo, Universitário, Libertad, Atlético Nacional e Cerro Porteño. Como eu falei para vocês, hoje tem 2 jogos, né, para encerrar a fase de grupos. Racing versus Fortaleza e Peñarol versus Vélez. Esses aí estão disputando em primeiro e segundo lugar, hein, nação? Então tá aí. Cara, eu não tô com medo de enfrentar
o primeiro pote. Não tô com medo. Pode vir um Palmeiras, pode vir River Plate. Eu acho que é até melhor para o Flamengo pegar time grande, cara. Parece que quando o Flamengo pega time pequeno, sei lá, dá um troço lá que a bola não entra, o time recua todo e o Flamengo não consegue vazar o time. É um troço de louco, mano. Sinceramente, é um troço de louco. E é o seguinte, nação, olha só, o Flamengo se reapresenta nessa tarde, né? Com foco total no Fortaleza pelo Brasileirão. Olha só aqui, ó. Após a vitória sobre o Deportivo Táchira, o Flamengo se reapresenta hoje às 3h30 da tarde no CT do Ninho do Urubu para iniciar os trabalhos visando o duelo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Nessa atividade, né, apenas os reservas da partida pela Libertadores irão a campo. Os titulares permanecerão na academia realizando, né, trabalhos regenerativos. O Felipe Luiz terá 3 dias de preparação para o confronto contra o Fortaleza, que será o último jogo, né, antes da estreia do Mundial de Clubes. Flamengo e Fortaleza se enfrentam no domingo às 18h30 no Maracanã. Só lembrando que o Flamengo pega o Fortaleza, né, e o Palmeiras pega o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Se o Flamengo vencer o Fortaleza e o Cruzeiro pelo menos empatar com o Palmeiras, o Flamengo recupera a primeira colocação do Brasileirão, hein, nação? E olha só, nação, por falar em Mundial, né, Flamengo fecha a sequência pelo Brasileirão nesse domingo contra o Fortaleza. Depois a equipe embarca para os Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Flamengo que enfrenta, né, o Esperance no Mundial, né, na estreia do Mundial, no dia 16 de junho, hein, nação? Às 22 horas, o Flamengo estreia contra o Esperance, lá nos Estados Unidos, às 22 horas, 10 horas da noite. Depois o Flamengo, no segundo jogo, né, enfrenta o Chelsea. O Chelsea no segundo jogo, no dia 20/6, às 3 horas da tarde. E o terceiro jogo, né, ainda vai disputar ainda o América do México contra um time americano, né, para ver quem será o terceiro time aí do grupo do Flamengo. E é o seguinte, nação, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, que é de graça, não custa nada, deixa o like aí, mais tarde eu volto com mais informações pra vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. E olha só, vamos pra cima agora, vamos tentar vencer essa Libertadores, se Deus quiser, após o Mundial de Clubes. Valeu, galera, fui!